Quando a guerra terminou, em 1865, a economia do Sul havia colapsado e os milhões de escravos libertos estavam sem casa, desempregados e com poucas ou nenhuma habilidade para se sustentar e contribuir para a reconstrução econômica. Nesta altura, o Sul ainda não havia passado por uma revolução industrial de fato. Por que o sul dos Estados Unidos é tão mais pobre em comparação com a sua parte norte? Mais do que nada, essa parte aqui nordeste dos Estados Unidos. Eu acho que tem algo que ver com sua forma de colonização. Mas será que continua tão assim? Vamos ver o que diz esse vídeo aqui, parece bastante interessante. Taxas de pobreza nos Estados Unidos. Essas taxas foram de 2018, mas tá um pouquinho defasada, né? As cores mais escuras indicam os estados com o maior percentual da população abaixo da linha de pobreza federal. E estas são as áreas que o Bureau de Censo designa como o Sul. 1 em cada 5 condados na região tem uma taxa de pobreza acima de 20% por mais de 30 anos. Caraca. Isso coloca esses condados na infeliz categoria de pobreza persistente. Dos condados dos Estados Unidos em pobreza persistente, 80% estão localizados em apenas 16 estados, desde que os Estados Unidos começaram a medir a pobreza em 1968 como parte da guerra contra a pobreza do presidente Johnson. A região tem apresentado taxas de pobreza mais altas que a média nacional. O problema está tão enraizado no Sul que chegou a definir a região, juntamente com outras questões como saúde e educação. Vamos um pouquinho mais rápido aqui, senão a gente dorme. Agora, existem alguns estados do Sul que estão indo muito melhor hoje, como Texas e Flórida, mas eu gostaria de focar... Então, essa é a questão, porque o Texas e a Flórida melhorou muito ultimamente. Na parte mais pobre do Sul, o Deep South. É uma questão que tem várias camadas, mas se tentássemos desmembrá-la, começaríamos com as geografias dos estados do Norte e do Sul, já que isso teve efeitos duradouros. No Norte montanhoso, com temperaturas frias e estações de cultivo curtas, a agricultura em larga escala era inviável, diferentemente do Sul. Devido a isso, eles focaram no desenvolvimento industrial. As vantagens eram que os estados do Norte possuíam rios de fluxo rápido, especialmente na Nova Inglaterra e na região do Meio Atlântico. Esses rios forneceram energia essencial para as primeiras fábricas, principalmente nas indústrias têxtil, de papel e moagem de grãos. A energia hidráulica, essencial antes dos motores a vapor, era favorecida pela geografia do Norte. O Norte também tinha acesso a várias matérias-primas essenciais para o crescimento industrial, como carvão e minério de ferro. Enquanto isso, o Sul, com solo fértil e estações de cultivo mais longas, explorou suas vantagens agrícolas e desenvolveu uma economia de plantação. Eles focaram... E aqui no Sul que acontece aquelas tempestades que destrói tudo nos Estados Unidos, né? No cultivo de culturas lucrativas, como o algodão, devido à alta demanda global, especialmente na Europa. Porém, o problema era que, por causa disso, eles nunca se diversificaram de fato. O Sul também fica mais distante da Europa, então era mais caro negociar produtos de varejo e industriais com a Europa. Isso resultou em mais indústrias no Norte no início da história do país, devido à conveniência dos portos de Nova York, Boston e Filadélfia. Ao considerar o papel da escravidão nessas duas regiões, a imagem se torna ainda mais nítida. Embora o Norte também tivesse escravidão em certo grau, a região era mais urbanizada e havia maior demanda por trabalhadores qualificados, provavelmente servos contratados ou assalariados. Portanto, em 1804, eles aboliram a escravidão mesmo assim. Enquanto isso, toda a economia do Sul dependia inteiramente da escravidão. As plantações dependiam de escravos para o árduo cultivo de culturas comerciais. A invenção do descaroçador de algodão, em 1793, intensificou a dependência do Sul pelo trabalho escravo, aumentando a demanda por essa prática. Em meados do século XVIII, o Sul dependia tanto do trabalho escravo que a economia colapsaria sem um plano para substituí-lo, o que nunca existiu. Olha que a Inglaterra vai proibir justamente o tráfico de escravos ali nos mares, no Oceano Atlântico, e vai estar tentando prender tudo isso daí, tudo quem estava traficando, tudo. Só que, mesmo assim, tanto o Brasil como os Estados Unidos continuam utilizando escravos em larga escala e muitos deles traficados aí ilegalmente. Porque antes era legal, a Inglaterra proíbe, aí se torna ilegal. E claro, isso nos leva à Guerra Civil, onde o Norte queria abolir a escravidão, enquanto o Sul, obviamente, queria mantê-la. Conhecemos o desenrolar da história, mas o que é minimizado é a magnitude da devastação trazida ao Sul durante a guerra. Grande parte da infraestrutura foi destruída e cidades inteiras foram reduzidas a cinzas. E vários bens civis também foram furtados. Se você olhar para campanhas militares, como a marcha do general Sherman para o mar,
ela seguiu uma política de terra arrasada, garantindo que tudo fosse destruído, desde trilhos de trem até as plantações, para privar a Confederação de qualquer chance de continuar a guerra. Isso aí é um problema que como é que se recupera disso? Isso é algo que E fora a grande mão de obra escrava que é liberta sem dar nada. Tinha um plano, mas o plano não foi executado. Então, pessoas sem capacidade de adquirir terras e sem conhecimento para desenvolver um serviço aceitável, digamos assim, um serviço que não fosse de peão na sociedade, realmente tivesse um ofício, e fora dentro de estados bastante racistas que perseguiam essas pessoas, por mais que não estavam na escravidão, e também não ajudava a incluir essas pessoas nos seus meios laborais, na sua sociedade. atrasou o Sul por décadas e não pode ser superestimado o suficiente. Quando a guerra terminou, em 1865, a economia do Sul havia colapsado e os milhões de escravos libertos estavam sem casa, desempregados e com poucas ou nenhuma habilidade para se sustentar e contribuir para a reconstrução econômica. Nesta altura, o Sul ainda não havia passado por uma revolução industrial de fato. Enquanto isso, o Norte recuperou a deles nos anos 1790, ficando muito atrasados. Esses problemas eram compreendidos na época, e a reconstrução foi planejada sob o presidente Abraham Lincoln, visando reconstruir o Sul, restaurar sua economia sem escravos e auxiliar os escravos libertos a se integrarem à sociedade. Isso aqui realmente teria sido muito interessante se tivesse acontecido nos Estados Unidos e quem sabe tivesse influenciado mais fortemente quando houve a abolição da escravidão no Brasil em 1888 e poderia ter mudado a história do Brasil também sobre o desenvolvimento econômico e a inserção do negro na sociedade brasileira. Claro. Mas não aconteceu, né? Que Lincoln acabou sendo assassinado, então esse plano foi por água abaixo. Então veio seu vice-presidente, Andrew Johnson, que era de um estado do Sul, e seu plano era muito leniente, permitindo que líderes confederados concorressem a cargos e retomassem o poder, reforçando o status quo. Então veio Ulysses S. Grant, que progrediu em seus 8 anos, mas no final não conseguiu fazer muito. A reconstrução foi completamente cortada em 1877 e nada de fato foi realizado. Então a economia do Sul sempre lutou para se recuperar e alcançar o resto dos Estados Unidos. Os motivos para o seu fim são um tanto sutis. Muitas iniciativas políticas e disputas no Congresso prejudicaram a ideia de que a reconstrução ocorreria após a morte de Lincoln. Mas se você quer saber como ele terminou formalmente após mais de 13 anos sem nada realmente acontecer, foi assim. A eleição presidencial de 1876 foi fortemente disputada entre os governadores Rutherford B. Hayes, de Ohio, e Samuel J. Tilden, de Nova York. Quando os votos foram contados, parecia que Tilden havia obtido 200 mil votos a mais que Hayes. Mas os resultados não estavam claros na Flórida, Louisiana, Oregon e Carolina do Sul, onde ambos os partidos reivindicaram a vitória e alegaram manipulação. E tem a questão da votação por delegados, não é simplesmente ganhar a maioria dos votos. Neste ponto, Tilden tinha 184 votos eleitorais contra 165 de Hayes. Mas Isso aqui seria o colégio eleitoral dos delegados. esses 4 estados compunham 20 votos eleitorais. Uma comissão eleitoral foi criada para resolver essa crise eleitoral e todos os 20 votos eleitorais foram concedidos a Hayes em uma vitória eleitoral de 185 a 184 para ele. Que apertado, hein? Isso não veio sem um grande compromisso, e os democratas no Congresso aceitaram essa perda em troca de concessões, com os republicanos concordando em encerrar a reconstrução como prioridade. E foi exatamente isso que aconteceu. Para muitos sulistas, o fracasso da reconstrução era uma conclusão previsível, se não desejada. Há vários exemplos de países que se reergueram rapidamente após perder uma guerra devastadora, como Alemanha e Japão. Mas o Sul nunca se reconstruiu com sucesso, porque não queria lidar com tudo que vinha com isso, como ter tropas federais em suas cidades e revogar leis raciais. Eles não queriam ser incomodados pelo Norte, para que pudessem voltar a viver a vida em seus próprios termos. E foi exatamente o que fizeram. Este vídeo pode soar mais como uma aula de história do que de economia, mas tudo é relevante e você logo verá o porquê. Após isso, durante a primeira metade do século XX, as leis de Jim Crow mantiveram a população negra do Sul em grande parte na pobreza geracional e na segregação. As leis de Jim Crow preservavam a ordem social, mas eram um grande obstáculo econômico, mantendo o Sul rural, dependente da agricultura e mais pobre em relação aos estados do Norte. O Sul, até os dias de hoje, tem a maior porcentagem de afro-americanos nos Estados Unidos, sendo Mississippi, Louisiana, Geórgia e Alabama os que têm mais. Quando a educação para eles foi subfinanciada, especialmente durante a era Jim Crow,
foram criados muitos cidadãos que produziram resultados muito inferiores aos do Norte. Isso teve efeitos a longo prazo muito significativos. A razão para isso é porque a elite do Sul, composta em grande parte por ex-proprietários de plantações, tinha um interesse direto em preservar o status quo, resistindo à industrialização e modernização, porque sua riqueza e poder estavam ligados ao sistema agrícola. Então, em vez de investir em infraestrutura, educação ou indústrias que poderiam impulsionar toda a região e diversificar mais a economia, o foco permaneceu em manter o controle social, particularmente através da segregação e privação de direitos. A elite do Sul não demonstrou interesse em fornecer educação de qualidade, nem mesmo para os brancos pobres. Educar os pobres, independentemente da raça, era considerado potencialmente disruptivo, pois Problema, hein? Problema. Conheço algumas regiões do Brasil exatamente assim. poderia capacitá-los a questionar a estrutura de poder vigente ou buscar melhores oportunidades econômicas fora da agricultura, reduzindo o controle da elite sobre a mão de obra. Ao investir pouco em educação, a elite poderia garantir que as classes mais baixas permanecessem dependentes do sistema agrícola, limitando sua mobilidade e mantendo seu controle econômico e político. Porém, havia também uma resistência cultural à mudança no Sul. O Sul, antebellum, desenvolveu uma cultura conservadora e tradicionalista, lenta em adotar novas ideias. Essa resistência à mudança também se manifestou na rejeição aos modelos industriais do Norte, que priorizavam a educação e a mão de obra qualificada. Os líderes do Sul eram céticos quanto à modernização ao estilo do Norte, vendo-a como uma invasão ao seu estilo de vida. Quando os estados subjugam grande parte da população à falta de educação e pobreza, é muito difícil enriquecer e muito mais fácil empobrecer. Não mencionando que, após as Primeira e Segunda Guerras Mundiais, houve uma queda significativa na demanda por culturas de exportação, que eram justamente o que tinha proporcionado sucesso relativo ao Sul inicialmente. Isso indicava que, no geral, todos estavam empobrecendo. As áreas rurais, frequentemente isoladas e subdesenvolvidas, também possuíam redes de transporte e serviços públicos limitados, desencorajando outros investimentos empresariais. A pobreza é cíclica, especialmente entre muitas pessoas. Eles têm as piores economias, resultando em salários baixos, menor receita tributária e menos recursos para escolas e infraestrutura. Eventualmente, os afro-americanos se cansaram de tudo isso, e, em um período entre 1910 e 1970, mais de 6 milhões de afro-americanos deixaram o sul rural para as cidades do norte e oeste, em busca de melhores oportunidades econômicas, segurança e fuga das leis de Jim Crow. Esse grande êxodo representou uma parte expressiva da mão de obra sulista. Enquanto isso, impulsionou as cidades do norte ao fornecer mão de obra para suas indústrias em crescimento. Muitas cidades do norte experimentaram um aumento na fabricação, transporte e construção, em parte graças ao influxo de trabalhadores, enquanto privavam o sul de mão de obra. Pulando para o presente, especialmente nos estados do Deep South, a resistência à mudança ainda persiste, manifestando-se de outras formas. Existem cidades como Huntsville, Alabama, com sua indústria aeroespacial, ou Charleston, Carolina do Sul, com seu setor de tecnologia, Silicon Harbor em crescimento, mas são mais exceções do que regra. Os problemas persistem atualmente devido à cultura de resistência ao progresso em quase todas as dimensões, sobretudo no âmbito social e tecnológico. Não estou querendo falar sobre política aqui ou dizer que o conservadorismo deles está completamente errado e que precisam de uma nova identidade. Não é isso que quero dizer. Se você não acompanhar os tempos, ficará para trás daqueles que o fazem, como tem sido o caso há muito tempo. Portanto, ao analisarmos outras métricas, como o Índice de Desenvolvimento Humano, um indicador composto por expectativa de vida, educação... Olha isso daqui. Se for pelo o índice de desenvolvimento humano, até mesmo no sul, nessas regiões sul dos Estados Unidos, que tem um índice de 0,900, um pouco menor a 0,900, é maior que os estados que têm o maior índice do país, aqui no Brasil, que são Brasília, que daí é o Distrito Federal, só de políticos, que tem o maior, São Paulo e Santa Catarina. Essas são as regiões mais pobres dele, né? Nós realmente estamos ferrados aqui. E renda per capita, os Estados Unidos ficam atrás em comparação com seus próprios padrões. A hostilidade explícita ao progresso faz com que talentos migrem para outros locais e reduz investimentos externos, gerando um ciclo auto-perpetuante. Quanto menos pessoas educadas e oportunidades existem em uma área, menos atraente ela é para a próxima geração. É uma fuga de cérebros. Muitos graduados universitários não veem os estados do Deep South como opções atraentes após a formatura. Claro, algumas cidades no Texas, Carolina do Norte, Tennessee e Flórida não... O Texas tem uma grande indústria petrolífica, então talvez seria diferente
para o Texas. E a Flórida, ela tem um crescimento impulsionado pela migração hispana muito forte também. Tem esse problema. Mas, novamente, estamos falando do Deep South. Poucas pessoas escolhem se mudar para o Mississippi após a formatura devido às oportunidades. As melhores opções geralmente são locais que não possuem essa mentalidade. A renda se correlaciona bem com o nível educacional e o desemprego. Portanto, o Sul subestimar a educação é um grande problema ao abordar a pobreza e as disparidades de saúde no Sul. Isso é parte de um problema maior relacionado a políticas econômicas regressivas, como impostos baixos, redes de segurança social restritas e fraca proteção trabalhista, que afetam negativamente o Deep South. Contudo, são as políticas e atitudes estaduais e locais que subfinanciam, restringem e subestimam a educação, não algo causado por uma política nacional. Mas esse tipo de mentalidade estreita, anti-progresso, também não é exclusivo do Deep South americano. Há bolsões dessa mentalidade em todos os estados e países. Observando a Europa, por exemplo, o sul da Itália é mais pobre que o norte do país. O mesmo ocorre com a Espanha, Bélgica e, em geral, os países do sul da Europa são mais pobres que os do norte. Isso acontece diferente aqui no Brasil, no qual o sul é mais rico, os estados aqui do sul são mais ricos do que os estados do norte, né? Se incluir, então, o sul e o sudeste, a diferença é gritante. Mas aí é outro problema de colonização também. Algo aqui que foi gerado pela forma em que foi colonizado, industrializado o Brasil. A boa notícia é que as coisas têm mudado para os estados do sul dos Estados Unidos. Observando este gráfico, desde 1960, a maior queda nas taxas de pobreza ocorreu no sul. Pelo menos até 2010. Infelizmente, esses são os dados mais recentes que temos. Uma atualização de 50 anos, mostrando uma queda de quase 20% nas taxas de pobreza, é objetivamente boa, mesmo sendo de mais de 10 anos atrás. O que você acha disso? Estou esquecendo de algo? Ou melhor, estou focando demais em alguma coisa? Deixe-me saber nos comentários abaixo e obrigado por assistir. Muito bem, o link do canal aí para conhecer está aqui na descrição e, resumidamente, podemos dizer por que o sul dos Estados Unidos é tão pobre ou mais pobre do que o restante dos Estados Unidos é simplesmente pelo seu processo de colonização, em que a parte sul dos Estados Unidos foi mais uma colônia de exploração agrícola, teve aquele modelo plantation de escravidão tal, e o norte ele investiu muito mais na manufatura, na industrialização e tudo isso. E com a guerra não modificou muita coisa entre os dois estados, mantendo essas diferenças. Algo que podemos dizer do Brasil também, mas de forma contrária, no qual o processo de colonização brasileira, de exploração, de plantation, de usar a escravidão com grande força, aconteceu mais no Nordeste e no Sul foi mais uma colonização um pouco mais de povoamento, dos bandeirantes e migração mais recente que possibilitou a construção de maiores manufaturas e tudo isso, principalmente no Sul. No Sudeste, uma parte de cada coisa, né? Porque houve muitas plantações cafeeiras que depois acabou resultando em investimento em indústria e tudo isso daí. Então, o Sudeste ficaria um pouco de cada, e já o Sul do Brasil seria um modelo mais parecido com o Norte dos Estados Unidos. E aí, o que você acha? Tá bom isso daí? Essa explicação interessante saber, né? Por que é tão pobre, mas no final é mais pobre que o restante dos Estados Unidos, mesmo assim tem um índice de desenvolvimento humano, tem um IDH melhor do que os melhores estados do nosso país. Complicado. Tá na hora de mudar, isso, né? Tá na hora de melhorar esse Brasilzão. O que você acha? Deixa nos comentários. Sou o professor Gessé Santiago e tento entender tudo isso aqui juntamente com vocês.